Remate, aqui é o Rodolfo. Remate, aqui é o Lucas. E esse é o Resumate, o resumo de 15 dias de conteúdo da Remate em 7 minutos. Não. 15. Eita, diminuiu, eu falei, ferrou. Cara, eu sempre acerto o Matecast e eu sempre erro o Resumate, cara. Vai lá, se você vai apresentar, fala aí. Remate, aqui é o Rodolfo. Remate, aqui é o Lucas. E esse é o Resumate, o resumo da semana dos mates em 15 minutos. Péssimo. Bom, enfim, é o resumo de 7 dias de conteúdo em 15 minutos, tá? 7 dias de conteúdo da Remate. Vamos lá, nesse resumate aqui nós vamos falar de tudo que aconteceu nessa semana, das melhores postagens que nós fizemos aí durante esses dias, né? E essa semana foi sensacional, cara. Tivemos alguns programas como a Quarta Mate, o Be My Mate, que, cara, eu fiquei apaixonado. E temos alguns recados durante aí, de acordo com os postagens que vão passando, a gente vai falando, beleza? Vamos lá, Lucas. Segunda-feira. Segunda, cara. Eu acho engraçado. Você coloca a blusa, velho. Acho que você fica tão confortável que acho que te bate um sono, né? Bate, cara, nossa. Fica muito confortável. Vamos lá. O Lucas tava sem esse blusão de motoqueiro aqui, ó. Ele tava acordadão. Agora já era. Já era, só falta cobertura e travesseiro. Vai lá, segunda-feira. Segunda-feira teve um podcast com o tema Inglês Não É Pra Mim. Foi, na verdade, uma... Como é que a gente pode falar isso? A gente repostou esse podcast. Ele foi uma quebra de objeções ali, né? Que a gente trabalhou já. Aliás, a gente vem trabalhando quantas vezes as quebras de objeções, né? Tem alguma outra palavra para quebra de objeção? Uma procrastinação? Talvez. Sabe qual que é a melhor maneira de você parar de procrastinar alguma coisa? Dica, hein? Sabe? Não. Desistindo. Nossa, muito bom. Sigam o Rodolfo para mais dicas aí, motivacionais e tudo mais. Exatamente. Bom, é melhor desistir logo do que ficar procrastinando, né? Mas enfim, esse podcast, galera, a gente... Que mais que a gente falou nele, Lucas? Vou fazer uma pergunta sincera. Você ouviu esse podcast depois de postar? Você chegou a ouvir? Esse não. Não, mas eu ouvi, porque foi eu que editei, no caso. Eu tive que ouvir. Gostou? Bom, recomendo. Inclusive compartilhei com um pessoalzinho aí. Não, legal. Galera, por exemplo, você que fala assim, inglês não é pra mim, eu não consigo entender inglês, enfim. Existem várias objeções que a gente tem, né, quando a gente tá aprendendo uma nova língua. E nesse podcast a gente dá várias dicas de como você pode passar por cima e realmente conseguir aprender inglês, embora você ache que inglês não seja pra você, né? Inclusive eu coloquei uma enquete no Instagram esses dias aí perguntando se o inglês é pra você ou não, e muitas pessoas falaram que não, viu? Eu acho que é porque passa por uma fase nesse momento aí. Enfim, vamos lá. Que mais? Que a gente falou alguma coisa mais segunda-feira? Teve um post sobre pronomes possessivos. O que é um pronome possessivo, Lucas? E responder, são aqueles pronomes que indicam posse. Por exemplo, o que é um advérbio de frequência? São advérbios que indicam frequência. Me sigam para mais explicações gramaticais. Muito bem. Dá um exemplo de um pronome normal. Tá. Um pronome normal, você vai ter... É porque quando eu falo possessivo, você vai ter o subject. Não, tô confundindo com o pronome pessoal. Você vai ter o subject e o object pronoun. Personal pronouns. Então, no caso, você tem no inglês ou no português? Você tem, por exemplo, o he, que é subject justamente porque tende a utilizá-lo como sujeito da ação. E o him, por exemplo, como objeto. Ele não é quem toma a ação. Por exemplo, eu digo assim, I like him. Não é ele o sujeito da ação. Ele tem a função de objeto. E aí, nesse caso, eu não posso dizer I like he, né? É como no português a gente tem o gosto dela e eu não posso dizer ela gosta de eu, por exemplo. Não falei nenhum, não tem nexo. Legal, né? Basicamente. E agora, quando fala de possessivos, né? Foi o que você perguntou. Esses pronomes possessivos indicam posse. Você tem o possessivo adjetivo. É o caso do my, é o caso do your, é o caso do they, their, né? E aí você tem ali aqueles possessivos também que já tem uma outra função, o que nós chamamos de caso possessivo. Ele não é tão atrelado ao substantivo, não vem antes dele,
E aí eles já têm uma terminação em S, né? Yours. Eles não carecem de complemento, né? Então, por exemplo, aquela canção do Bruno alguma coisa que diz I'm yours, né? Eu Bruno sou Marrone. Exatamente. Então, eu sou o seu, ponto. Não carece de um complemento. Aí, nesse caso, I'm yours, eu uso esse pronome possessivo diferente do... Por exemplo, se eu quero dizer I'm your friend, e aí eu teria, no caso, o adjetivo que ele tá sempre atrelado ao substantivo. Falei. Maravilha, cara. Nada. Galera, é o seguinte, se você não entendeu nada... Você que tá assistindo não entendeu nada... Volta pelo menos uns 3 minutos do vídeo aí. Ou avança, pelo amor de Deus. E reveja, avisa para as pessoas avançarem, né? Depois de você. Aula de gramática maravilhosa aqui. Isso é Be My Mate. Be My Mate, isso é resumate. Muito bom, isso aí. Vamos para a terça-feira, Lucas. Vamos lá, o que a gente... Galera, eu não falo o que a gente falou terça-feira porque eu não enxergo, tá? E tem uma lousa aqui atrás, então... Na terça-feira a gente teve o Be My Mate, que era Things I Like / hate about English. Yes, very nice. Então, coisas que eu gosto e odeio sobre inglês. Primeiro que a palavra hate, eu já não sou muito... Sério? Eu não curto muito falar ela, não, porque eu não sei se tem coisa que eu odeio na minha vida, cara. Sério? Tem alguma coisa que você odeia na sua vida? Nossa, deu um soco aqui. Pô, deve ser esse microfone. Cara, eu sempre bato nesse microfone aqui. O que você odeia na sua vida? Não sobre inglês, tá? Sobre qualquer coisa. Que eu odeio? Grosseria. Tipo, uma parada que eu não curto. E aí, se você falar alguma grosseria em inglês, pronto. Já podia fazer o Be My Mate. Exato, é isso. Então, essa live tá lá no nosso Instagram. São 20 minutos de conversa 100% em inglês. Eu, o Lucas e a Laura, que é canadense. E a gente falou de coisas que nós gostamos e odiamos sobre inglês. Por exemplo, tough, through, though... Enfim, essas palavras que são todas iguais. Nossa. E têm significados completamente diferentes. Thorough. Exatamente. Tivemos post de terça-feira também, né? No Instagram. Sobre despedidas. Então, see you. É pra sair do bye-bye, né? Bye-bye, bye. Goodbye. Goodbye. Saindo disso, nós temos algumas outras maneiras. See you later, catch you later, see you apenas, como o Lucas falou. O que significa catch you later, Lucas? Cara, ao pé da letra ou em termos assim de sentido? De sentido, por favor. Cara, eu diria até mais. Até mais. Sei. A gente se vê, mas... Porque se você for traduzir no sentido, todos têm o mesmo. Vejo você depois, né? See you later. Tem o see you que a gente pode colocar um advérbio de frequência no final, né? See you next week. Um time expression, né? See you tomorrow, see you later. Então, vejo você depois, vejo você semana que vem, vejo você amanhã, enfim, né? Despedidas, muito bem. Você gosta de despedidas? Depende. Depende da pessoa, né? Exato. Você tá se despedindo, tem pessoa que você quer se despedir, né? Então. Muito bem. Próximo, quarta-feira, Lucas. Teve a Quarta-Mate, né? Quarta-Mate. Essa Quarta-Mate foi boa, né, foi, cara? Publicamente aqui, minha admiração ao Rodolfo, que conduziu muito bem mesmo. Muito obrigado. Uma dinâmica muito legal. Mandaram mensagem no Insta pra gente, agradecendo a aula. Do início até o final, perfeito, cara. O carinho com a realização dos slides, a gente sabe, isso toma tempo, nós sabemos disso. Então, assim, de parabéns mesmo. A gente passa pelo menos um dia aí organizando a Quarta-Mate, galera, que são aulas gratuitas todas as quartas-feiras às 9 horas da noite. Isso eu já decorei. E acredite, galera, é um aulaço, né, Lucas? É um aulão completo. E nessa quarta a gente falou sobre comparativos. Como fazer comparações em inglês, né? Por exemplo, faz uma comparação aqui, Lucas. Em inglês? In English. My car is faster than yours. Tipo, daqui, né? Daqui, ok. Falei que Primeiramente, o Lucas falou isso porque eu não tenho carro mais. Então o carro dele é mais rápido que o meu. Cara, né? Bem amigo, né? For example, this microphone is better than this. Então, esse microfone é melhor do que esse, né? You think so? Yes, it is. Ok. Eu acho. Qualquer dia a gente usa esse aqui pra ver. Beleza. Que mais, Lucas? Teve quarta-feira. Eram mais exemplos, achei. Ótimo. Quarta-feira teve um post sobre organs. É verdade. Cara, isso é bem lado B do inglês, né? Sim. Então a gente tem ali alguns organs em inglês, por exemplo, heart, que é alguma coisa que a gente até usa, né? Por exemplo.
pra descrever alguém, né? My heart, chamando alguém de coração mesmo, né? Que a gente até costuma falar em português também. Você fala isso em português. É interessante que tem uma expressão, tipo de cor. Como você fala de cor? Verdade. É o by heart. By heart. E não é legal você pensar assim que você sabe de cor, na verdade você sabe de coração. Você sabe de coração alguma coisa, né? Decoração, né? Nossa, tipo isso. Mas o que significa by heart? I know by heart. De saber algo de cor. É o mais próximo que a gente tem no português. Mas o sentido que eu entendo do inglês é algo ainda maior, cara. Você saber by heart, né? Tipo, você sabe de coração. Você sabe que de alguma coisa você criou algum vínculo com aquilo. Interessante, né? Filosoficamente falando, é interessante. Eu acho legal. Muito bem. Decoração. Muito ruim, cara. O que significa by heart? Decoração. Muito bem. Nem falamos sobre órgãos, mas é isso, galera. Apareceu na tela os posts aí. Outra coisa. Os posts do Instagram, sempre na descrição tem um monte de coisa. Cara, esse dos órgãos tem um monte de coisa lá. Outros órgãos que vocês podem... Enfim, dá uma olhada lá, tá? Quinta-feira, Lucas. A gente teve um post sobre happy e sad, e acredito que você explorou o vocabulário ali, diferentes formas, né, de dizer happy e sad. Exato. Por exemplo, porque a galera, igual o bye-bye, né, vamos começar a tornar o inglês mais natural, isso é naturalidade, né, utilizar sinônimos para expressar algum sentimento, por exemplo. Então, em vez de eu falar assim, I'm happy today, eu posso trocar essa palavra. I'm content, I am glad, satisfied. Em vez de eu falar I'm sad, você pode trocar essa palavra também, né? I'm upset. Upset, muito bem. I've been better. Depressed. É que o depressed já é um bagulho mais tenso ali. Mas enfim, são sinônimos, né? Lembrando que não existem palavras em nenhuma língua que são exatamente iguais às outras. Por isso que elas são chamadas sinônimos. Para transmitir mensagens parecidas com significados ali parecidos, né? Ótimo. Teve mais alguma coisa? Quinta, teve... Ó, tô falando, galera, aqui, ó. Você vai tirar essa blusa no próximo resumo. No próximo. O cara morrendo de sono, velho. Ó, eu fiz um vídeo explicando get. Inclusive, a gente tem um episódio do podcast explicando get, galera. Por quê? A gente passou 40 minutos explicando get. E nesse vídeo aqui que eu fiz... Quinta-feira, eu trouxe alguns phrasal verbs para explicar get, inclusive eu coloquei no Google Tradutor a palavra e joguei no vídeo as traduções que são possíveis traduzir para get ali, né? E o que significa get, Lucas? Assim, na lata? É que pode ser tanta coisa. Vamos lá. Ficar, obter, conseguir, chegar... entrar, nossa. Ixi, por aí vai. É muita coisa mesmo, tá? Então assista esse vídeo aí, eu tenho certeza que você vai absorver muitos vocabulários novos. Muito bem. Sexta-feira. Teve ali um post sobre connectors. Então nesse post, o que eu acho bem interessante, quando eu pensei em fazer esse post, por exemplo, Lucas, pensa assim, ó, before, after, muitas pessoas falam que before parece ser depois e after parece ser antes, né? Você concorda? Eu acho que pela iniciação A de antes e A de after, talvez aí as pessoas... Pode ser. Sempre tentei entender e você me explicou, mas muito obrigado. Eu acho que é isso. Eu tenho a referência à música do Slipknot, Before I Forget. Sempre foi. Antes que eu me esqueça. Antes que eu me esqueça. Então, o que significa before? Antes. After. Depois. Later. Mais tarde. Acho que later não tem. While. While seria... While? Enquanto? Enquanto, é. É que for a while... Tem for a while. So far. So far... depende de que acontece. Porque se não eu falo 60, não. So far, até agora. Até agora, muito bem. Então, enfim, esses foram alguns By far. E eles são muito importantes, cara, pra explicar ali o que a gente precisa saber em uma frase, certo? Sim. Dá um exemplo pra mim, Lucas. Você tá dando risada aí. Dá um exemplo aí. Nossa, cara. How's your day going so far? Como está o seu dia até nesse momento, até agora. Exatamente. Muito bem. Terça, ó. Sábado, Lucas.
Fala aí sobre o Telegram, você. Telegram, cara, é o canal de... O tempo vai acabar 5 segundos. Entre no Telegram pra vocês vão descobrir, velho. O link tá na descrição, galera. Acabou. Telegram...